Estamos de volta ao nosso estudo sobre a carta aos Romanos. Hoje é o nosso vídeo de número 18, na nossa sexta divisão, que vai agora da nova obediência, do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 13. Então, quase chegando ao final então, dessa série de estudos na carta do livro aos Romanos. Hoje nós vamos estar falando sobre dois versículos bem conhecidos nosso, que é o capítulo 12, verso 1 e 2, naquele rogo de Paulo, que ele fala: rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimentei a boa e agradável vontade de Deus. É isso que nós temos, então, nesses dois versículos. E esses dois versículos ele tem como o foco, né, o culto verdadeiro a Deus. Né? Então, o capítulo 12, nós começamos então uma nova parte então, da carta, que se distingue agora bem claramente da primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11. A vida toda do homem, justificado pela fé, é uma adoração a Deus. É isso que nós precisamos entender, e é isso que Paulo traz agora nessa segunda parte em relação a essa carta que ele escreve. Em Romanos 12, verso 1 e 2, ele dá essa introdução, que resume a vida toda em termos de um culto. Mas, como apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Aí nós voltamos um pouco em algumas questões que nós já vimos em vídeos anteriores. O pecado se manifesta no meio do corpo. É isso que nós vemos no capítulo 7, do verso 14 até o 25. Então, o poder do Espírito torna-se visível, concreto, também através do corpo. Capítulo 6, verso 12 e 13. Corpo aqui, então, quer dizer o quê? Corpo aqui é a pessoa mesma, né? É a vida manifesta em todas as relações humanas. E o capítulo 12 ele vai prosseguir, então, falando sobre isso no verso 3, né, do capítulo 12, até o verso 15 do capítulo 13, que nós vamos ver, então, Paulo focando mais nessas relações humanas que nós temos, para que mostremos, então, o quê? Um culto prático a Deus. Não teórico, mas na vivência nossa na presença de Deus. E Paulo vai se aproveitar da linguagem do culto do Antigo Testamento. Ele vai olhar para como era o Antigo Testamento. Por isso que ele, nesse início, nesses dois primeiros versos do capítulo 12, ele chama para uma entrega, mas uma entrega como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, que é dedicado a Deus para o seu uso, como um sacrifício agradável a Deus, que é conforme a sua vontade. Algo que nós vemos precisamente no Velho Testamento, diante do culto que Deus requeria do seu povo e que deveria estar na sua presença. Então Deus quer o quê? Segundo Paulo, que Deus quer que nós o cultuemos por meio da nossa vocação, por meio do nosso casamento, por meio da nossa vida política, por meio dos nossos estudos. Tudo isso vai estar englobado agora a partir do capítulo 12 até o capítulo 15. Ou seja, a vida toda que Deus quer de nós deve ser esse culto racional, esse culto realmente pensado, esse culto que deve estar dando a direção, o foco para tudo aquilo que nós realizamos para a face da terra. O culto é racional, mas esse culto é espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 e verso 5, se for lá, você vai ver que esse culto também é espiritual. Então, a vida toda nossa é um culto racional que mostra o quê? Através das nossas ações, a nossa vida espiritual que nós temos. O louvor no templo também é essencial, com certeza, dentro de um culto, mas é somente uma parte desse culto cristão. Esse culto cristão precisa de prática de vida diária. Romanos 12, 3 a Romanos 15, 13, então Paulo trata das manifestações variadas. E ele traz como foco que aquilo que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, do amor, que é o caminho sobremodo maravilhoso. E ele coloca o amor aqui em relação ao outro. Ele põe um amor mais prático, de vivência entre pessoas, de relacionamento.
Esse amor, em suas manifestações, vai resumir então na palavra culto. Então, culto, necessariamente, aqui não está falando daquele momento ritual, cultico, coletivo que nós temos dentro do templo, mas em si, culto é a nossa vida de amor, né? Nossa orientação para com Deus no amor, que é a base da nossa orientação para com o próximo, que também é o amor. Né? Nós já vimos isso no capítulo 6, verso 11, e o capítulo 13 vem tratar bem disso mais à frente. Resta para nós aqui então o quê? Uma indagação. Qual o motivo desse culto? E é isso que Paulo vai também trazer para nós. É o fato de Deus ter demonstrado compaixão por nós. Por isso a palavra pois, né, no capítulo 12, verso 1, é muito importante. Rogo-vos, pois, irmãos. Ela, então, se relaciona com o que Paulo vai apresentar a seguir nos próximos versículos. Aquilo que ele já havia dito também, do capítulo 9 até o capítulo de número 11. Então, meus queridos, nesse capítulo 12, Paulo descreve a nova obediência, a vida do cristão, que é uma vida de gratidão por tudo que Deus tem feito através de Jesus Cristo. Então, esses 2 primeiros versos resumem todos os mandamentos que seguem a partir daqui. A santificação consiste, então, numa vida que corresponde, pois, em pureza, que está no capítulo 12, nos versos seguintes, e na eleição graciosa de Deus, que nós já vimos no capítulo 9 até o capítulo 11. Né? Algo que já era presente lá quando Deus vai dar a lei através de Moisés no Monte Horebe, ali na Cordilheira do Sinai, que nós temos em Êxodo capítulo 20, verso 2. Assim, o que exige então desse culto a Deus? Exige mudança total. E mudança total aqui é traduzida por transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação. Este século que também fala aqui é o mundo. Né? Não vai participar desse poder renovador de espírito. Esse século que é o mundo não participa disso. A vida deste mundo se orienta no pecado. Nós já vimos isso no capítulo 6, verso 12 a 13. Por isso, então, você deve deixar-se transformar. Né? Transformar pela renovação da vossa mente, né? Pela presença da ação do Espírito Santo te convencendo, né? Para que você compreenda, né? E você viva aquilo que já o capítulo 8, 14 já trazia para nós, que nós já vimos em vídeos anteriores. O culto a Deus, então, exige o que? Paulo vai dizer? Transformação de vida. Por isso que a palavra traduzida transformar é a mesma que é usada para descrever a mudança de uma lagarta em uma borboleta, que é o metamorfosear. Né? Essa é a expressão transformar que nós temos aqui. Logo então, o culto a Deus exige do quê? Exige uma transformação. Né? E isso não acontece de uma só vez. Há um processo em cima disso. E esse processo também tem que ser contínuo, de ser transformado, né, pelo poder renovador do Espírito Santo de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo fala sobre essa questão na nossa vida. Mas mudar de uma lagarta para uma borboleta, ou metamorfosear, já é alguma coisa. A transformação da vida é algo que se exige. Transformação tem que ser igual do centro da vida. A transformação tem que ser da mente. É isso que Paulo vem trazer para nós aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E mente, nesse caso aqui, determina o comportamento do homem. O comportamento do homem em Cristo Jesus. O comportamento do homem fora de Cristo também vai mostrar isso, né? Vai trazer o juízo sobre isso. Né, que nós já vimos no capítulo 7, verso 23, e no capítulo 14, verso 5, vem falar sobre esse comportamento do homem. Né? Mas não é só comportamento, é disposição para isso. O homem tem que estar disposto. Né? Da mesma forma, quando Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, né? Quando ele está ali se apresentando, né, nessa carta à igreja de Coríntios, no verso de número 10 do capítulo 1. Então, essa renovação ela possibilita que façamos o que Deus quer. Nisso fazemos o quê? Nisso cumprimos, então, a sua vontade. O Espírito Santo nos dá a disposição
para nós podermos discernir, para nós aprovar, para nós aplicar os mandamentos de Deus, né, em cada situação específica na nossa vida. É isso que nós temos que olhar a partir daqui até o capítulo de número 15. A renovação pelo Espírito, então, não consiste nele nos dar uma nova relação da vontade de Deus, pois nós conhecemos, né, uma só expressão da vontade de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Mas o agir do Espírito vai possibilitar o quê? Discernimento de qual é a vontade de Deus numa determinada situação. Nós temos que fazer o quê? Aplicar essa palavra ensinada na nossa vida. Aplicar, né, de forma que a vontade de Deus diante dessa situação possa ocorrer através da nossa vida. A palavra que é o Logos, que deve ser, né, remar sobre nós, aplicado, né, esse Logos, que é a palavra de Deus, sobre nossa vida. Então o homem, justificado pela fé, ele sabe que a simples posse da lei não basta. O seu ponto de partida deve ser a fé, como nós já vimos em vídeos anteriores, nas misericórdias que Deus, em Cristo Jesus, então, traz, né, sobre nossa vida. E que deve ser o quê? Deve ser a dependência constante do Espírito para nos guiar. Aqui nós temos essa palavra renovar, né, que já estava presente no capítulo 8, verso 14. Essa vontade, segundo Paulo aqui que ele coloca nesses versículos, é boa para o homem, é agradável para com Deus e ela é perfeita, ela é radical e não tímida, né? Ela cumpre aquilo que deve acontecer. Essa divisão, então, do capítulo 12 até o capítulo 15, nós temos essa nova obediência que segue as nossas vidas a partir disso. E a partir disso nós temos que então ver nós como servos, né, e como nós vivemos isso na presença de Deus. Essa introdução então que Paulo põe em Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e verso 2. No próximo vídeo nós vamos seguir então no capítulo 12, do verso 3 até o verso 21, e nós vamos entender essa questão do servo do corpo, né, como que esse servo age diante do corpo de Cristo também, né, para que diante do corpo de Cristo seja sempre uma prática de vida, né, uns para com os outros, né, que Paulo vai pegar depois essa frase a partir daqui também. Espero te ver nesse próximo vídeo, vídeo de número 19, dando a continuidade para nós. Estamos chegando quase ao final desse livro, né, com a graça de Deus nós terminamos em breve, né, nós estaremos com 24 vídeos, né, para nós tratarmos dessa pequena carta, mas que tem grande valia para a nossa vida de fé, para nós entendermos o quê? A dinâmica dessa carta, né, o fluir dessa carta, o andar dessa carta naquilo que Paulo queria trazer para as nossas vidas, na teologia de Paulo, e não numa sistemática, né, de uma determinada parte do segmento cristão. Não, a gente está trabalhando justamente essa teologia de Paulo, numa teologia bíblica, para nós vermos esse movimento que Paulo traz então para nós entendermos. Espero te ver no próximo vídeo, né? Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva nessa página, né? E passe para as demais pessoas aí que nós possamos estar caminhando juntos, né, no conhecimento da palavra do Senhor, que é bom e agradável para as nossas vidas também. Forte abraço, fica na paz, até o próximo vídeo.